Se você caiu aqui de paraquedas, já sabe o que você tem que fazer, né? Vamos se inscrever no canal, porque hoje tem a rainha do marketing aqui, Jade Xamã. Ai, que delícia, Cleclito! É contigo, negão! Em 3, 2... Alô, mais um episódio do Papo com o Clê Pretinho tá feliz. Hoje é o último dia, o último vídeo do dia. Pô, Jade Xamã. Isso. Rainha do marketing. Eu acho que ele exagerou. Como que você se definiria? Me conta. Eu acho que eu sou a curiosa do marketing. Curiosa do marketing? Isso, uma pessoa atrevida. Atrevida. Que foi aprender coisas que não sabia e sempre tentou aprender um pouquinho mais. A gente vai falar sobre isso porque você me disse que ao longo da tua vida, essa vida foi pautada um pouco por essa curiosidade, esse desafio, né? Sim, sempre querendo aprender um pouquinho do que eu não sabia e tendo quem me indicasse e eu pudesse trocar com pessoas muito fortes do mercado. Tive bons padrinhos profissionais. Ao longo da vida. Eu tinha o que entregar e eles davam um pouquinho mais de coisa para eu fazer. Eu entregava mais um pouquinho, eles davam um pouquinho mais de coisa para eu fazer. Então, Atrevida. Era muito nova, curiosa. Sem vergonha de perguntar nada. Sem vergonha de errar também. Sem vergonha de errar. Mas olhando para propósito, para desafio, para oportunidade de conhecimento, de crescimento. Aqui, como a gente fala muito de música, como que a música chega na tua vida? Eu acho que um pouco pelos meus pais. Tem um fato curioso. Meu pai foi, acho que a única pessoa que eu conheço no mundo que foi pro Woodstock. Seu pai estava no Woodstock? Estava, ele morou nos Estados Unidos antes de conhecer minha mãe. Ele viveu essa experiência. Tenho uma mãe com formação em teatro Macunaíma. Então acho que eu tive uma família cultural, assim. Tipo, a música sempre rodeou muito. Casa interessante. Viagem de carro, né? Uma mãe psicóloga no final da formação. E um pai comerciante curioso com o mundo. Mas acho que a música sempre veio muito de casa. O que tocava na tua casa? Eu acho que pelo pai Beatles, pela mãe Caetano e Gal. Na verdade, meu pai é aficionado na Gal, acho que é a cantora preferida do meu pai. A minha mãe muito Elise Caetano, acho que vinha da turma do teatro, assim, uma coisa muito... Minha mãe é da década de 50, então vem muito ali na década de 70, 80. E ela teve uma relação com artes cênicas também? Muito, ela trabalha com psicodrama. Então a parte de psicologia que é aplicada à parte artística, né, no desenvolvimento humano, muito legal. Qual é a função exatamente no dia a dia dessa função? O psicodrama é uma psicóloga, só que é uma metodologia de aplicação. Ah, para cuidar de pessoas, não é para entrar no teatro e trabalhar? Não. Mas é como a arte entra dentro da psicologia. Que incrível, é como uma metodologia. Né? É uma metodologia. Ah, então tem propósito na tua casa, né? Tem. Acho que um pai budista também ajudou a trazer mais responsabilidade sobre atos e propósito da gente aqui. E a arquitetura, de certa forma, é artística. Você me falou que você foi escolher arquitetura. Como que você foi parar na arquitetura? Eu acho que a arquitetura foi um tiro no escuro. Porque eu sabia que eu tinha um pouco de habilidade na parte de comunicação, por ter um pai comerciante, uma mãe psicóloga, uma facilidade de fala e até relacional. Tinha uma coisa um pouco de curiosidade com fazer acontecer coisas artísticas, né? Eu nunca fui uma boa desenhista, mas eu sempre fui muito curiosa com a formação da cidade, o urbanismo, as relações das pessoas com a cidade. Então, eu podia estudar publicidade, eu podia ter feito economia, porque eu sempre fui uma pessoa mais de exatas de gestão, e aí acho que a arquitetura trouxe um pouquinho de equilíbrio entre uma publicidade e uma economia. Eu cheguei num lugar onde eu não teria que abdicar de muita coisa. Talvez uma profissão mais generalista. E você se formou mesmo? Me formei e exerci por um período relativamente interessante, mas indo mais para uma arquitetura não tão tradicional, né? O que a arquitetura te trouxe, que você usa hoje, por exemplo? Acho que gestão, né? Se o arquiteto não fizer uma boa gestão de obra, a casa cai. E lidar com obra é difícil, né? Super. Mas gestão de tempo, de prazo, de cronograma, de equipe, né? Você acaba tendo ali equipes diversas para fazer um projeto de arquitetura. Você chegou a ver isso na prática um pouquinho? Vivi. Trabalhei com escritórios de arquitetura, assim, estágio, primeiro e segundo ano pós-faculdade. Mas aí fui indo para uma arquitetura um pouquinho diferente, de planta de eventos. Como que foi isso? Sai da faculdade, aí começa a entender que você não vai ser aquilo mesmo. A gente não entende, né? Acho que a vida vai empurrando a gente para alguns caminhos. Eu recebi uma proposta para trabalhar numa agência de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, que chama Actuel. E era uma agência que fazia projetos para marcas. Então, eu fiz desde stand, loja, vitrine. Então, comecei a ir para uma arquitetura mais cenográfica, tipo ativações mesmo. Mais de ativações. E aí, abriu um espacinho ali para eu começar a trabalhar com produtoras, né? Então, fui para arquitetura de festivais, de shows. Aprendi desde planta técnica, de passar cabo para fazer um evento acontecer, e planta aérea de som e luz, até a almofadinha que vai dentro do camarim.
para fazer ali a decoração final de um evento, né? Isso você já foi direto pra gel? Eu comecei na Actuel, fiquei 2 anos. E aí, numa necessidade de fazer coisas que eu nunca tinha feito, né? Fiquei 2 anos ali com o coletivo, me desenvolvendo bastante, com os arquitetos do time. Recebi uma proposta para ir para a GEL, que era a agência da Globo em São Paulo, que fazia os grandes projetos de festivais, que trazia grandes projetos de festivais. Foi quando entrou o projeto do Lollapalooza, em 2011. Eu era uma menina ali, eu tinha uns 25 anos. O Léo é um gestor maravilhoso, né? O Léo é um gestor maravilhoso e acho que o desafio ali foi a potência que eu entendi de arquitetura. O arquiteto, ele é um tradutor. Ele não é um grande artista estético, ele pode ser, mas o arquiteto é um tradutor. Você quer fazer uma casa, eu preciso conversar com você para traduzir você para um... O psicólogo cuida de dentro, talvez o arquiteto é o psicólogo de fora. Eu preciso Faz sentido. Traduzir um pouco de você para conseguir fazer um ambiente para você, entender um pouco das necessidades das pessoas que vão frequentar um evento para conseguir atender e gerar boas experiências ali. Então, acho que foi um pouco nessa linha, assim. Fui me desenvolvendo em projetos diferentes. Sim. Muito nova, mas com muitos padrinhos de profissão, né? Traduzia a necessidade de A e B, traduzia a necessidade de técnica, traduzia a necessidade de acesso de público, de lugares para comer, onde ir ao banheiro. Então, acaba sendo planejar uma mini cidade, né? Traduzir necessidades. Nessa primeira agência, você já tinha contato com a questão do que a marca queria como experiência ou não? Já. Agências que cuidam de campanhas de marcas são diferentes das agências que cuidam de projetos de brand experience para a marca. Existe a agência que planeja uma campanha de TV, é um perfil, e existe a agência que planeja uma experiência no offline. E aí, nesse sentido, você precisa entender a marca para traduzir ela num objeto, ou para gerar uma experiência que gere memória. E você já estava nessas reuniões para começar a entender como que essa lógica funcionava? Já estava. Dentro da agência são squads, né? A gente usa termos de marketing aqui, mas quando você coloca um coletivo de profissionais ali, a pessoa de planejamento, a pessoa de produção, o arquiteto para traduzir um pouco disso, a parte orçamentária do time de execução, né? Produção executiva. Então, as profissões são mais parecidas do que elas parecem, né? Dentro do mercado de entretenimento e comunicação, é interessante passear por algumas delas, né? Eu entrei como arquiteta, mas eu tive algumas oportunidades legais de passear pela área de planejamento, produzir o que eu projetei. E foi aprendendo meio fazendo, né? Fui aprendendo fazendo, mas com pessoas muito robustas do mercado, assim. Tenho, sei lá, Césio Lima, que é o dono da LPL, é um dos meus padrinhos profissionais. O Andreas, que é dono da Audiobis também. Então, pessoas profissionais de técnica, né? Sim. Eu sou bem do backstage, assim. Bem pra mim até é estranho estar com o microfoninho aqui. Na GEL, o desafio de fazer o Lola pela primeira vez no Brasil, assim, o que você aprende que você leva pra frente? A gente pode falar palavrão? Pode. Eu me senti um pinto no lixo. A gente usa um pouco esse termo, assim. Era tudo muito fascinante, né? Eu poder fazer parte estar perto de pessoas que trabalhavam no mercado há muito tempo e aprender com essas pessoas a estruturar uma planta de um festival, para mim era assim, a coisa mais disruptiva que eu tinha feito naquele momento. Pressão não pega você nesse sentido? Eu acho que não, porque quando você tem profissionais com esse gabarito perto e que conseguem te direcionar bem, e você tem o que oferecer, e aí ele vai trazer mais um pouquinho mais, e você consegue desenvolver, para mim é mais estimulante do que... Acho que o medo, ele me estilinga, eu vou. Assim, não sei direito o que fazer. Pergunta, vai, acontece. Eu acho que o desafio para mim é mais estimulante do que tiram a minha energia, assim. Eu acho que eu me sinto estimulada a aprender coisas que eu não sei. É porque você sai de um lugar que cria essas experiências de marca e vai para um festival onde essas marcas são parceiras clientes ali, né? Sim. Como que você ficou observando desse lado de cá, as marcas criando as suas experiências dentro do festival? Eu acho que eu não fiquei tão ligada na marca, assim. Acho que ali veio o fascínio de fazer um festival para 80 mil pessoas. Desenvolver o festival era fazer uma cidade, né? Sim. Era uma sensação urbana fazer o projeto do festival. Eu acho que eu fui me interessando por marcas mais pra frente na carreira, assim. Eu acho que nesse período, 2011, 2012, era o fascínio de trabalhar com música, com grandes artistas, com grandes profissionais, com volume de informações de coisas que eu estava aprendendo, desde produtor artístico, diretor de palco, set, headset, era muita informação, assim. Acho que foram 5 anos... Não é fácil, porque esse mercado de show, ele tem várias nomenclaturas que só quem trabalha sabe, né? Você fez uma universidade de show business. Eu sempre brinquei, a gente tem um termo na minha família que 10 vale 20. A gente joga tranca, né? Quando você abaixa uma carta,
Você deixou de perder 10 na mão e ela vale 10 na mesa. Então, às vezes, vale a pena dar 2 passos para trás e aprender coisas que você não sabe. Às vezes, vale a pena tomar um pouco mais de risco para se integrar mais com pessoas e adquirir novos conhecimentos. Eu sou bem generalista, assim. De novo, né, não sou nota 10 em nada. Sou vários nota 6. Você foi aprendendo tudo, muita assim. coisa. Mas tenho, né, não tenho a bagagem na profundidade como uma grande especialista em muita coisa, mas eu tenho conhecimentos em coisas diversas dentro do mercado de entretenimento que são muito legais. Chegar na Globo porque Globo é também uma empresa que roda numa velocidade absurda e com um nível de excelência e cobrança bizarra, né? Super. Ali é uma máquina de projeto, né? E foi interessante, porque na Globo eu voltei para arquitetura tradicional, que eu não exercia, assim, já tinham passado mais ou menos uns 4, 5 anos que eu tinha saído da universidade. Ou 6, mais ou menos, aqui fazendo as contas. Mas ali eu volto para arquitetura tradicional. Eu não lembrava como desenhava um caixilho de janela. Não sei nem se você sabe o que é um caixilho. Não faço a menor ideia. Mas é como o vidrinho da janela fica preso na janela. Assim, você desenha uma janela inteira, né? Quando você desenha um set, você volta para o mini detalhe. Então, não lembrava, assim, tamanho da porta, tamanho do batente. A gente volta para uma arquitetura. Você foi para cenografia. Eu entrei na Globo para cenografia. Depois eu fui para direção de arte. Cara, que loucura isso. Você voltou ali. Mas é muito parecido. Se revisitou, na verdade, mas é né? tudo muito conectado. Eu acho que isso é muito curioso, assim. Acho que as pessoas têm a expectativa das profissões serem muito difíceis. Assim, é muito difícil mudar de profissão. Não é tão difícil mudar de profissão, porque as profissões estão conectadas de alguma forma. A maior parte vai precisar fazer gestão. Em algum momento você vai precisar pegar uma folha financeira dependendo da cadeira que você ocupa. Saber trabalhar com caixa, com competência, né? Como é que funciona um fluxo financeiro. Gestão faz parte de muitas profissões. Acho que talvez por isso a profissão de administrador abra tantas oportunidades e seja uma decisão não tão difícil de tomar quando você vai entrar na universidade. Porque ela já é encarada como generalista. O que eu acho legal falar é que… Ela vai servir para muitas coisas, né? Sim, a arquitetura também é generalista. Acho que talvez 2%, nem 10% da minha turma da faculdade trabalha como arquiteto. Mas eu tenho cozinheiros, tenho chefe de cozinha. O cara faz gestão financeira dos 2 restaurantes que ele tem. Porque eu não sou arquiteto, eu sempre imagino que o arquiteto só fica desenhando, e não é isso, né? É muito interessante, assim. É uma profissão de exatas humanas. É uma profissão interessante. Tem muitas áreas diferentes. Tem a coisa do fluxo de cronograma, tudo muito… Agora pensando… Faz sentido. Igual as pessoas acham que o artista tá sempre no palco, não, né? Sim. É uma parte menor da vida do artista subir no palco e cantar. O resto ele tá fazendo muitas outras coisas, Sim. né? E Super. como foi chegar na Globo, assim, pra você foi um choque, aquela máquina de projetos? Eu acho que não tanto porque eu já tinha entrado em alguns galpões de cenografia nesses 6 anos antes de eu entrar na Globo. Mas eu acho que o que me impressionou foram os estúdios. Assim, a agilidade para você montar um estúdio na madrugada, né, de manhã, gravar, e aí entra as formiguinhas da desmontagem para montar outro set no mesmo estúdio, fazer planteamento de estúdio. Como eu já tinha trabalhado com entretenimento fora, eu tive a chance de trabalhar com entretenimento dentro da Globo também. Eu fiz projetos do The Voice e do Superstar. O Superstar foi um projeto de seletiva de bandas. Incrível. Né? Então eu trabalhei com música fora e aí dentro da Globo abri um espaço para além de novela e eu acabei ficando 1 ano a mais na Globo do que eu tinha planejado porque abriu essa janela. Então a velocidade, a estratégia, a tecnologia de adaptação de montagem de estúdio, assim, é fascinante. Os estúdios e a são… excelência total que eles fazem isso. Exato. Né? Essas franquias, o projeto do palco vem toda de fora, né? O Superstar, por exemplo, que é uma franquia. Não, né? a gente projeta dentro. Olha só. Existem os núcleos de arquitetura. Por isso que eu voltei para a arquitetura, que não é a tradicional, mas uma arquitetura mais realista com arquitetura, né? Quando eu venho para a Globo, eu volto a projetar primeiro set, aí novela a gente projeta externa, projeta as casinhas por fora. Né? Interna em estúdio, projeta a casa por dentro e faz a decoração da casa por dentro. Aí quando eu fui para o núcleo de entretenimento, projeta tudo. Painel de… Aí é muito interessante, porque aí eu me reconecto de novo com show business. E com o Césio, que foi o meu padrinho em 2011, 2012, quando eu estava lá no Lola. E aí, depois de 8 anos, eu reencontro ele como a empresa de iluminação da Globo. Ele foi teu primeiro padrinho, assim, grande padrinho? Eu acho que não, o Andrés foi meu primeiro grande padrinho. O que você aprendeu com ele? Eu aprendi que mesmo… O Andrés usava um termo que eu achava muito legal. Ele falava, quando ele me recomendou pro Pop Load, ele falou, vai chegar uma menina que você vai achar que ela é muito nova para fazer o que eu tô falando para você que ela vai fazer. Mas ela faz. Então eu aprendi com o Andrés que eu podia tomar mais risco. Eu acho que esse é o papel
mais importante, né? A gente mistura QI de conhecimento com QI de quem indica. Na minha carreira eu tive muitas indicações, mas eu sempre tive um QI do que entregar, né? Eu sempre tive algo para oferecer. Então eu tive relações sólidas profissionais com muitos parceiros de trabalho e eu fui indicada para muitas coisas porque eu aprendi com caras muito bons. E o Andréas falou para você, toma risco. Ele indicou. Ele falou, tudo bem, a gente fez esse projeto junto, em algum momento eu vou assumir essa outra frente, a gente vai começar um novo projeto, eu gostaria de indicar você como arquiteta. Então comecei a bater asa e parei de trabalhar para empresas muito cedo, porque eu entrei num fluxo de trabalho com esses grandes profissionais. E assim. o Césio, né, que você falou? O Césio Lima. Eu já ouvi falar, mas não conheço não? ele. O que Uma você pessoa aprendeu com fenomenal. o Césio, assim? A primeira coisa que eu aprendi com o Césio é medir a luz com os olhos, assim. Eu ficava no estúdio na Globo com ele faz assim pra você ver se a luz tá boa. E aí tinha uma coisa de reflexo, de luz, assim. Ele me ensinou a afinar um pouquinho de coisas de luz. Mas o Césio tem ousadia também. E o Césio é relacional. Ele está bem com as pessoas, ele transforma o ambiente de trabalho num lugar aconchegante, com cobrança e aconchegante. Talvez eu tenha esse perfil profissional até hoje. Que não é fácil, é um limite ali, né? Ele é, né? Acho que às vezes você pode assustar as pessoas com o seu perfil profissional e talvez eu já tenha perdido a mão em alguns momentos assim. Mas tem um ambiente onde tá todo mundo se desenvolvendo, tá todo mundo entregando e tá todo mundo feliz com o próprio desenvolvimento, talvez é um pouco do que ele trouxe. Você conseguiu um ambiente onde você cobra e é agradável dentro de uma empresa que... É praticamente impossível. Muito difícil, né? Porque as pessoas são diferentes, né? Eu não vou conseguir agradar a todos. Assim, acho que o meu desejo pessoal é que eu entregue o meu melhor para que o outro se desenvolva e possa estar em qualquer lugar que queira. Assim. Então, quando eu olho para o meu time hoje de trabalho, eu acho que essa segurança eu tenho. Assim. A gente vai ter uma parceria de trabalho onde eu te levo pela mão ou eu abro um pouco de espaço para você tomar um pouco de risco e te ajudo a direcionar a partir do momento que você toma um risco. E aí ficou a critério do meu time escolher. E cada um, né? A gente tem diferentes personalidades ali. Mas até hoje, quem tá comigo ali no time preferiu o senso de dono, ter mais autonomia, tomar um pouco de susto e tentar se virar. Eu brinco, eu falei, eu posso pensar por você, mas eu gostaria que você pensasse sozinha. Pra gente poder conversar em cima do que você pensou, pra eu somar com o que você pensou. E até hoje tem funcionado. As pessoas vão render melhor, com certeza, né? Mas vão se desenvolver. Eu acho que minha boca saliva quando a pessoa se desenvolve. Assim, eu me sinto muito bem. Me sinto num papel relevante na vida dela. Assim, dela se sentir empoderada e mais capacitada. Isso vem de onde, esse teu senso de gostar do desenvolvimento, de desenvolver pessoas? Não sei, talvez do meu zodíaco, eu não sei. Eu sempre tive um lado um pouco mais... mais... Qual é o seu zodíaco? Eu sou escorpiana com ascendente em Libra. Então tenho uma profundidade... escorpiano é muito profundo, assim. Você pode ser melhor, você pode fazer melhor, você pode ser o seu melhor. Eu posso entregar muito. E você me falou antes que os seus pais sempre foram importantes nessa tua trajetória, né? Eles são muito diferentes. Um pai mineiro, sarrista e jogador de futebol que foi no estoque é budista, é um perfil de pessoa específico, né? Fico já imaginando ele, né? É bom de conversa, assim, bom... Mineiro já é bom de conversa, Já é bom, né? de conversa. E uma mãe psicóloga profunda que olha sobre relações humanas. Então eu tenho talvez 2 melhores amigos ali neles, né? Tenho nela um prumo muito de conseguir lidar com os meus conflitos profissionais que eu vivi ao longo da carreira. E dele, assim, me deu a mão sempre no final, né? Ninguém nunca me levantou, mas na hora que eu levantei, eles me deram a mão e falaram, então vamos. Acho que eu tenho 2 alicerces 2 presentes, assim. Deve ser um casal bastante interessante, né? É um casal bastante interessante. Bastante interessante. Teu pai foi pra Woodstock, ó. Às vezes ele fala, filha, você fala melhor de mim do que eu. Eu falei pra ele, você também fala melhor de mim do que eu. Você viu as fotos dele da época, assim? Não tem nem foto disso. Não, imagina. O que aconteceu em Woodstock ele morre, brinca, né? Ele brinca que ele demorou 5 dias pra chegar e 2 semanas pra ir embora. Porque era tanta lama e tanto carro que ele nem ele sabe direito como ele conseguiu ir embora dali. Cara, essa é uma época muito maluca, né? Do mundo, que a gente não vai ver de novo, né? Com certeza não. Devia ser cabeludo, né? Meu pai morava em Boston. Você só via a boca e o olho. Isso eu tenho foto. Que era um bigode, barba, cabelo. Era tudo um rosto único. Era só um fechinho. Morava em Boston. É muito frio, né? Que maravilha. Você sai da Globo, você me diz que tem um momento que você meio começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que
eu tive dicas profissionais. O Álvaro é um produtor artístico fenomenal, se não me engano, o Álvaro é aqui do Rio. E ele falou pra mim, em algum momento da sua carreira… O Álvaro que produziu a Marina, o Lulu, Vanessa da Mata… Álvaro Nascimento. Eu acho que é o Álvaro, não é, Renatinho? Alvinho. É o Ai, Álvaro. padrinho, tá vendo? Tudo padrinho profissional. O Álvaro era o artistic manager da época do Lola, quando a gente trabalhava na GEL. E o Álvaro falou pra mim, eu tinha… 2012 ele falou isso. Em algum momento você vai perceber que você não precisa trabalhar pra nenhuma empresa. Que você vai sozinha conseguir pegar 2 projetos Gs, 1P, 2 Ms. E você vai começar a chamar pessoas pra trabalharem com você. Ele te deu esse toque. Ele me falou isso em 2012. E isso que a gente tá falando já é assim, 2016. Só que eu não pensei no Álvaro nisso. Eu entendi depois e eu lembrei dele do meio do caminho. Porque aí em 2016 eu virei uma microempresa, né? Eu pegava vários projetos de tamanhos diferentes em segmentos diferentes. De segmentos diferentes? Porque eu já tinha trabalhado na Globo, então já tinha um pouco de noção de abertura de câmera, já tinha estudado roteiro em cinema, já tinha feito parte de um coletivo de cinema que chama Na Labuta, lá de São Paulo, que é do Bruno Altran. Então fui me aventurar com coisas diferentes. E aí conheci pessoas do mercado de comunicação e de marketing de TV. Então, como eu já tinha feito o set na Globo, eu conseguia fazer o set para gravar uma campanha de publicidade. Então eu trabalhava em várias frentes diferentes. Fazia, né, sempre duplei com o diretor de fotografia, que é a pessoa que abre o plano, eu preciso entender onde que tá entrando o take. Então eu fazia… Você curiosa, ficava observando tudo, né? Meu melhor amigo é o diretor de fotografia, né? Ele imprime o que eu coloco no set. E aí eu preciso olhar na tela junto com ele no plano para ver se tá fazendo jus. Aqui na estética a gente tem uma impressão, no plano dentro de câmera a gente tem outra. Então eu fiz, por exemplo, a campanha da Movement, eu fiz a direção artística e fiz o set da campanha da Movement, que é uma empresa de maquinário de ginástica e de academia. Então eu fazia isso para um outro coletivo de pessoas que trabalham com produtor em São Paulo. Ao mesmo tempo eu fazia o projeto do Popload, que eu fiz ao longo de anos. Eu devo ter feito 6 anos os projetos do Popload em São Paulo. Aí fazia o projeto, em dado momento eu já não projetava mais, mas eu tinha pessoas para desenhar comigo. Então eu fui me estruturando, então durante 3 anos eu fui uma empresa que era um grande pupurri. Eu não consigo me imaginar fazendo, porque não é só diversos jobs, são jobs de áreas diferentes, inclusive do cérebro, né? Eu não sei, de novo eu volto naquele lugar que é tudo muito parecido. O processo de gestão orçamentária, criativa, as profissões são próximas, elas são interligadas. Eu acho que eu tenho um perfil generalista, mas quando você monta uma squad de pessoas para entregar um projeto, eu tinha um produtor executivo, eu tinha um assistente de arquitetura para me ajudar a desenhar, puxava uma pessoa de planejamento se tinha que entender a marca. Então eu desenvolvi boas relações profissionais. E encontrei essas pessoas em alguns momentos. Vamos fazer aqui um trabalho junto? Sentava para fazer o orçamento, vamos montar um time aqui. Vamos montar outro time aqui. Então durante 3 anos eu fiz um monte de coisa. Algumas coisas autônomas sozinha, mas aos poucos eu fui parando de desenhar. Eu fui saindo do computador, eu passei a fazer mais rabiscos e trazer ideias do que efetivamente entrar no detalhe do caixilho. O bichinho da Brand Experience já tinha te picado, assim? Eu acho que tudo isso gerou Brand Experience, porque no final das contas é sobre experiência, né? Sobre gerar uma boa experiência. Brand Experience é o impacto de experiência que uma marca pode proporcionar. Nessa altura do campeonato eu já entendia muito sobre marca. Já entendia, não conhecia todas as marcas com profundidade, mas eu já sabia ler um bom briefing, já sabia questionar um bom briefing para entender o que se esperava, né? O que a Heineken espera de um projeto de palco no Popload. Vamos lá ver qual é o DNA da Heineken. Então sentar, fazer 2 horas de reunião com, na época, a equipe que trabalhava na Heineken me ajudava a entender o DNA da empresa para traduzir. O arquiteto é um tradutor. Então ser arquiteta me ajudou a traduzir necessidades de marca para se expressar em diversas situações, num festival, numa loja, numa vitrine. Mais uma vez você na prática foi aprendendo tudo, né? Na prática. Mas sempre com pessoas incríveis perto de mim. Abrindo espaço. De novo, eu tinha o que entregar. Que é uma sorte também ter passado por pessoas incríveis que estavam sendo generosas de passar e ao mesmo tempo confiando em você, né? Eu tinha o que entregar. Mas eu não era nota 10. Mas eu tinha o que entregar. E aí eu ia aprendendo aos poucos o restante para conseguir entregar bem, entregar mais. Em que momento que você sai desse processo aqui para ir parar no iFood? Essa parte da história… Porque aí você vai parar numa caixinha, né? Sim, essa parte da história é interessante porque eu
Eu não sabia que eu queria ir para a indústria. Eu conversei na época com o MD da Michael Page. A Michael Page é uma empresa de headhunter Eu namorava um cara na época que ele falou para mim: você é muito boa no que você faz, mas você não aguenta mais. Ele sacou. Ele falou: ou você abre a agência mesmo, e aí tem para quem delegar e assume um risco de ter uma agência e ter funcionário, ou vai dar uma olhada no que tem no mercado. E aí eu fui conversar com um headhunter, com um desejo até de ser headhunter. Eu falei: tudo bem, vamos mudar tudo de novo, vou ser headhunter. Conheço bastante gente do mercado de comunicação, talvez faça sentido. E aí eu acabei passando por vários processos nessa conversa. Conversei com o diretor da empresa na época, que era o João. Depois conversei com o Baza, que era o MD na época. E o Baza falou pra mim, ele falou: Jade, vamos fazer um combinado? Você fica 1 mês procurando trabalho. Se você achar que você quer trabalhar como headhunter, tem espaço aqui pra gente falar sobre isso. Mas dá uma olhadinha na indústria. Então, um headhunter, né, MD da empresa, me deu uma dica para eu dar uma olhada no mercado. Nesse processo que eu passei na Michael Page, eu li 18 currículos de trade. Eu nunca tinha olhado o que as pessoas da indústria faziam. Eu não sabia qual era a diferença de cadeiras de uma agência para as cadeiras de uma indústria. Sabia que tem a área financeira, que tem a área de marketing, mas eu não entendia na época como eram as cadeiras. Só que eu li 18 currículos de trade para fazer um roleplay, que é uma simulação, como se eu já trabalhasse na empresa. E conforme eu fui lendo o currículo de trade, eu falei: nossa, eu sei fazer isso. Acho que eu sei fazer isso também. Acho que eu sei fazer isso. Eu falei: gente, as coisas são mais conectadas do que eu imaginava. Eu só não tinha olhado para a oportunidade da indústria. E ele falou: toma risco, conversa com as pessoas. Avisa que você está procurando uma oportunidade de trabalho diferente. E na época eu conversei com uma menina que tinha recebido a vaga do iFood como oportunidade e eu já tinha sido chefe dela. E ela falou: cara, a cadeira é sua cara. Fui conversar com a gerente da época do iFood. A gerente da época ligou para a agência que a atendia. E a moça da agência é sobrinha do Césio. De novo, Conexão. A Camila Lima, que é sócia da Fishfire, que é uma empresa que tem em São Paulo. Da Halt, da Uma. E aí a Camila recebeu um áudio do Caio, que é o primo dela, que é sócio do Césio. E aí o Caio assim: Camila, contrata essa menina agora. Há anos a gente quer que ela venha trabalhar com a gente aqui na LPL. A gente só não fez isso porque a gente ainda não encontrou uma cadeira que faria sentido. Mas a gente trabalha com ela há anos. Aí ela mandou essa mensagem pra gerente da época do iFood. E a menina me ligou 2 dias depois e falou: vem. Aí eu fui conversar com o cara do RH que falou: Jade, você faz gestão, né? Você cuida de bastante coisa. Não sei se é seguro para nós, como iFood, trazer você para trabalhar dentro da indústria, porque você vai ter um segmento mais restrito de volume de informação. Aí eu falei pra ele: mas eu não sei por que uma indústria existe. O que é growth, como é que uma empresa cresce. Você foi sincera? Foi. Eu falei: eu quero aprender isso. Você tá falando que você não tem nada pra entregar pra mim, eu tô te contando que eu preciso aprender tudo que essa empresa faz. E aí o cara do RH falou: beleza. Você provou pra mim que você tem estímulo pra vir pra cá. O receio dele era que eu me sentisse desestimulada. E empresa disruptiva pra caramba. Assustadoramente, assim, uma erupção de informação. Não tinha uma semana que eu não dormia sem ter aprendido uma coisa que eu não sabia. De mercado, de conduta, de liderança, de competitividade, de errar rápido, de pilotar. Eles falam isso, né? Pilota um projeto e erra rápido. Solta na água. Acerta e… Solta na água, se não deu certo, abandona. Vambora, vamos fazer outra coisa. Sem Corrige nenhum, né? rápido. Corrige rápido. Corrige rápido. Assim, me desenvolveu demais. Qual era demais, o teu desafio lá dentro, na tua função? Eu acho que eu achava que eu sabia coordenar pessoas, porque eu trabalhava no mercado… Eu não vou falar que é informal, porque a agência tá longe de ser informal, mas não existe um critério, acho que tão competitivo por cadeira, né? Assim, se é um coordenador numa indústria, você tem que ser um excelente coordenador. E você tem que ser muito bom em desenvolver pessoas. Então eu acho que o iFood me provocou em muitas coisas que eu nunca tinha sido provocada. Em me desenvolver, em errar rápido, em fazer um bom relatório, em olhar muito para resultado. Quando eu trabalho na agência, eu entrego um produto, mas eu não mensuro o resultado. Né? Hoje eu tenho termos aí que a gente usa, OKRs, quais são os KPIs, a gente fala muito sobre resultado. A gente baliza resultado. Então acho que o iFood me familiarizou com… Porque ali é conversão mesmo, né? Ali é
Hoje eu acho que eu nem sei quantos produtos o iFood tem. Eu entrei no iFood só com food, só com restaurante. Aí abriu para mercado, aí abriu para pets, depois para farmácia. Tem soluções para quem tem restaurante. Assim, você não sabe. São outros negócios? Tem muitos negócios pra mim era daquela só empresa. o iFood. Não, o iFood é uma máquina fantástica de desenvolvimento. Assim, é muita tecnologia. Eu acho que o mais fascinante para mim de ter convivido um pouco com o presidente na época, o CEO na época, que é o Fabrício. Esse cara deve ser brilhante, né? A cabeça, eu às vezes falo isso pro time, né? Eu falei, a minha cabeça, ela tá 6 meses, 1 ano na frente da do time. Né? Eu tô pensando no planejamento do ano que vem. A cabeça da Mel, que é minha diretora hoje, né, na Elo, a cabeça da Mel tá assim, 4 anos na frente da minha. Talvez a do nosso presidente da empresa esteja 5, 6, 7 anos na frente, né? Dependendo do cargo que você tá, você tem que olhar na frente. A cabeça do Fabrício está 20 anos na frente da minha cabeça. Era impressionante, assim, tipo, 30 minutos de conversa com ele, ou de sentar para ver uma palestra interna, ou para ele trazer um pouco de novidades que ele estava vendo no mercado fora do Brasil, já era uma aula, assim. Então, foi uma escola, assim, foi surreal. Assim. Essas pessoas são fascinantes, né? Que estão olhando muito para frente, olhando o que a gente não tá vendo, né? São. E assim, acho que o iFood tem minhas questões com o iFood que acho que são plausíveis. Mas o iFood é uma empresa brasileira. Isso é maravilhoso. E isso é eu um só pouco me de toquei propósito. Que isso era brasileiro porque, sei lá, acho que foi na pandemia. Eu fui pro South By e fechou tudo, né? Sim. Então a única coisa que você podia fazer dentro do hotel era pedir comida. E aí eu me lembro que, eu fui pedir iFood, falei, não tem iFood. Aí que eu me toquei que o iFood era brasileiro. O iFood eu não é sabia, brasileiro. né? Aí lá tem que pedir o Uber Eats e eu não sei por que o iFood não entrou lá. E o Uber também não conseguiu entrar aqui, né, direito. O Uber Eats aqui se fudeu, né? Mas eu acho que até nisso o iFood foi muito estratégico, assim. Ele de foi... não querer brigar lá fora. Não quero brigar, não quero vencer. Assim, eu acho que ele foi muito... E aqui não tem menor concorrente pra ele, né? Eu acho que teve até durante um período, se não me engano chama Pedido Já. Que ficou Isso eu nem fiquei sabendo. Então, mas eles ficaram na Argentina. Eu acredito que as companhias tenham feito um acordo, assim, tipo, eu não ponho o pé na Argentina. Você não entra e aqui você na não minha põe área. o pé no Brasil. São os gigantes sul-americanos, né? Tipo o Mercado Livre, um negócio gigante. O Mercado Livre, aqui, assim, né? o Mercado Livre eu acho o maior case. A Amazon tentou. Absurdo, tentou, não assim, entra. eu nem sei, eu não tenho nem cacife pra explicar qual foi a estratégia do Mercado Livre. É inacreditável. Mas né? eu acho um case surreal. Assim, Mercado Pago. É assim, maravilhoso. Você também fica encantado? Eu acho. Eu fico em choque. Porque é onipresente, né? Você só pensa naquilo. Sim, eu fico em choque, assim. Eu acho que a gente tem... É importante ter empresas grandes nacionais. Não ser dependente de empresas internacionais. É importante para nós. Né? Para nossa realidade nacional. De novo, tem as questões. Tem coisas que precisam melhorar muito. Mas o fato de ser uma empresa nacional... Assim, para mim já é de muito orgulho ter trabalhado lá. Essas empresas estão enfrentando desafios agora na questão trabalhista, né? Do que é essa relação e Supremo. Por isso que vem né, a minha parte que não concorda Exatamente. com tudo. A empresa assumia isso, né? Temos muito que melhorar. E tem mesmo. Como que foi entrar em pandemia? Porque na Globo, a iFood já estava em meio de tudo quanto é lugar na pandemia, né? É outro momento da vida que quando eu cheguei no Brasil, a única coisa que você fazia era ver televisão, série, sei lá, e pedir comida, né? Não sei se você pediu muita comida na pandemia, mas a minha casa era comida... Caraca, até café da manhã se pedia. Você não queria ir no supermercado, Sim. pega, bicicleta, que é uma padaria boa daqui, pede um café da manhã, pede lanche, já, cara, só comia, bebia e... Sim. Eu só não passei por isso porque eu saí de São Paulo na segunda semana. Você trabalhou de home office fora da cidade? Fora da cidade. O iFood, o carregador do meu computador ficou na empresa e eu nunca mais fui buscar. Porque eu saí assim, tipo, não venham amanhã. Eu falei, putz, eu tinha esquecido o carregador do computador dentro da empresa. E o iFood é em Osasco e eu moro mais pro centro da cidade de São Paulo. Nunca mais voltou, né? Nunca mais voltei. E aí eu não achei mais o carregador, porque lógico, enfim, mexeram nas salas, né, organizaram as caixas, fizeram bastante coisa. Eu fiquei 1 ano e meio fora de São Paulo na pandemia. Então eu não vivi muito... Viveu mais de cozinhar em casa? Super. Meus pais têm casa no litoral, a gente foi e lá ficamos. Assim. E como foi a pancadaria de trabalho? Porque são as empresas que cresceram na pandemia, né? O volume de trabalho aumentou bastante, assim. Foi uma empresa que não parou, assim. A gente, não só para os entregadores, e ali passaram a ter uma ação praticamente social, como equipe de enfermagem, né? Os entregadores tiveram um volume de trabalho e uma
potência de solução social complexa ali, mas que eles assumiram muita coisa. Mas os funcionários também trabalharam bastante no remoto. Assim, foram 14 horas dias trabalhadas em muitos momentos. Em muitos momentos. Em né? muitos momentos. E a questão da agressividade do marketing, porque eu me lembro de BBB falando de iFood, tinha muita coisa de iFood na televisão, pelo menos a sensação que eu tinha vendo o Globo era que Magalu e iFood estavam meio onipresentes em tudo, assim. Eu acho que de lá pra cá a empresa só cresceu, né? Eu entrei no iFood em 2019 com 800 a 900 funcionários. E eu saí com 6 mil funcionários, praticamente, do iFood. 4 anos e meio depois. Então, acho que os números de pessoas talvez ajudem a traduzir o tamanho do crescimento que a empresa teve nesses 4 anos. E sempre desde antes de eu chegar, né? É um crescimento absurdo, né? É absurdo. E como que você vai parar na Elo? Eu te conheço na Elo. Você me conhece lindo. na Elo. Que legal, quantas camadas, né? Porque pra mim você era a pessoa que eu falava no telefone eventualmente e no WhatsApp a pessoa de marketing da Elo. E você, porra, tá até escrevendo um livro, você tá. Ou seja, olha que isso porque a gente tá aqui meio resumindo as coisas, né? Sim. Porque, cara, você tem quantas profissões no fim das contas, né? Eu acho, como, de novo, elas estão interligadas, né? Mas entrei como arquiteta no mercado, trabalhei como produtora para executar o que eu projetei, trabalhei como gerente de projeto para orçar o que eu projetei ou orçar outras coisas. Então, dentro de agência existem cadeiras como planejamento, time de criação, e aí entra a parte de arquitetura, gerente de projeto, que é um time de produção / orçamento, atendimento, né, para conseguir lidar com outras frentes. Dentro do iFood, eu entrei como coordenadora de Brand Experience, na época, né, coordenadora de patrocínios. Durante a pandemia, eu migrei de área, porque a área de patrocínios parou de fazer sentido, e aí eu fui para uma área de novos negócios, que é uma área mais comercial, para trazer a indústria para aportar campanha e projetos dentro do iFood como um todo. Então, não sei, acho que 6 ou 7 profissões ali. E o legal é estando em lugares diferentes do balcão, né? Exatamente, né? Como Trabalhei, que foi? né? Quando você chega aqui, você estava dentro da agência, de repente você é o cliente dessa agência, foi uma boa cliente? Eu fui uma ótima cliente, mas eu acho que eu fui uma cliente desafiadora. Pra agência. Sim, eu passei a vida, né, até virar cliente, até 2019, eu acho que eu era aquela pessoa que virava o olhinho quando as clientes chegavam para ver o projeto. Falei, chegou a cliente. Lá vem as clientes. E aí, quando eu vi, eu virei a cliente. Assim. Então, acho que por um lado, recentemente eu tive um papo com uma pessoa que me elogiou pelos briefings que eu abro. Então, por um lado, é um briefing muito bem desenhado, porque eu sabia do outro entendo lado. um pouco da expectativa que uma agência tem de informação. Mas também é muito complexo para a agência me ter lendo uma planilha de orçamento, onde tem umas gordurinhas a mais ali, aqui engordou demais. Gordurinha se identificava rápido, né? Acho que nesse sentido eu fui um pouco mais desafiadora. É que você conhecia os orçamentos, né? Os valores, eles se repetem, fiz muita né? planilha de orçamento. Muita? Muita. O amor pela planilha, o ódio pela planilha nasce aonde? Em que momento você conheceu a planilha? Eu acho que lá na faculdade, né? Já te porque apresentaram? fazia gestão de obra, né? Você simula um projeto. O arquiteto tem que lidar com planilha. Sim, organograma de equipe, cronograma para fazer acontecer, planilha de orçamento. Ou de etapas de projeto. Foco, mas a arquitetura pode ser uma faculdade que sirva para outras coisas mesmo, né? Sim, ela é generalista. Igual a engenharia também. Tem muita gente que sai de engenharia e vai fazer tudo quanto é coisa, né? Sim, sim. É que ela tem essa pitada da arte que traz um pouco de sex appeal para a arquitetura, né? A engenharia perde um pouco desse espacinho. Zero artístico, né? Talvez possam ser. Talvez a gente esteja desmerecendo os engenheiros. Pode ser. Mas o arquiteto já traz um pouco disso dentro da nomenclatura, né? Da tem muito profissão. engenheiro trabalhando em processos, né? Sim. Porque são bons em processos, né? Sim. E a Mel te descobre, te convida, como que chega esse momento? A Mel, a gente tem uma semelhança com relação a propósito, né? Vocês já tinham se encontrado pela vida ou não? Quando eu fiz o carnaval pelo iFood, lá em Salvador, a Elo e o iFood, eles são patrocinadores do mesmo camarote, que é o do 2222, o Expresso 2222. Então, eu já tinha visto a Mel trabalhando e atuando, porque os camarotes são muito próximos. E aí, muito numa relação com eles ali. E aí, falaram de mim pra Mel, né, que tinha uma pessoa no iFood que tinha ajudado muito nessa construção de marca na parte de patrocínios. E ela estava procurando uma pessoa para ajudar
nessa parte na Elo, mas uma pessoa que já tivesse uma boa capacidade profissional para entrar jogando, né? Ela não queria correr o risco de ter que desenvolver muito uma pessoa. Então, quando a Mel faz a proposta para mim, acho que foi em novembro, assim, de 23, né? Eu já estava olhando um pouco para mercado, já estava há 4 anos e meio no iFood, já estava interessada em entender novos desafios, outro tipo de indústria, ou até... É aquilo que você me falou, essa coisa de quando você consegue chegar numa excelência ou próximo disso, você quer fazer uma outra coisa, né? Eu não chamo de excelência porque eu acho que a palavra é forte pro meu comportamento, assim. Mas acho que quando eu chego num patamar onde eu passo a fazer muito mais do mesmo... Você quer fazer outra coisa. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero mexer com outras coisas, me envolver com outras pessoas. Talvez por isso eu não fiquei na arquitetura tradicional. Porque fazer uma casa, você fica meses fazendo a mesma casa, né? Na cenografia, você troca rápido. Assim, o assunto muda, as pessoas que você interage mudam, os fornecedores mudam, os materiais mudam. Eu acho que eu tenho um desejo pela mudança. E a área de Brand Experience, que é a área que eu atuo há bastante tempo... casinha que sobe, casinha que cai, casinha que sobe. Exato. Também. Eu acho que... E outras pessoas, eu acho que eu sou muito relacional, assim. Outro fornecedor, outra squad, outra negociação, outro projeto, outro propósito. Eu acho que eu gosto de encerrar ciclos, começar projetos, encerrar ciclos, começar projeto, encerrar ciclos. Eu gosto de conseguir concretizar coisas. E quando você chega na Elo, qual o desafio que a Mel te passou? Aí o da Mel vem, eu não acho que não veio o desafio, aí veio o propósito. Porque a Mel é uma pessoa... Estamos falando aqui da Mel Pedroso, que ela inclusive vai ganhar... Aliás, o Pretinho, a gente tinha falado de ter um bonequinho da Jade. Todo mundo que passa pela gente, os parceiros, ganham bonecos nessa... Olha pra trás, você vai ver, tem boneco ali, tem boneco... Ai, que legal! Você vai ganhar boneco também. Maravilha. Boneco, e a Mel também vai ter boneco. O Vilmar já tem boneco. Vai tudo virando bonequinho, que eu acho que é um jeito da gente ter registrando esses os parceiros, né, e amigos. Vocês falaram muito sobre propósito, né? Como que foi essa história? Eu acho que foi aí que eu me conectei com ela, assim. A Mel entrou na Elo, não sei se chega a fazer 1 ano antes de mim, mas ela já trouxe propósito para a companhia quando ela muda o mindset e o tom de voz da empresa para olhar para a música brasileira, para a cultura nacional. Então ela traz uma linha de propósito que é muito do que eu acredito. As marcas elas têm um papel social de reduzir o espaço entre o discurso e a ação. E aí a Mel trouxe isso na prática. Então, acho que eu fiquei até um pouco seduzida pela forma de pensar, assim, o que a Mel acredita. Acabou para mim sendo uma liderança inspiradora, porque me conecta com o que eu acredito, assim. Então, às vezes eu converso com pessoas do mercado, né, de entretenimento, de produtoras, e aí brinco, né? Eu falei, putz, eu não sei se eu tô no lugar certo. Eu não sou corporativa, eu estou corporativa. E aí o que eu escuto dessas pessoas é que a gente precisa de você desse lado também. A gente precisa de pessoas que são conectadas com a parte de produção, com o backstage, com a arte, com o propósito, mas que também tenham um perfil para conseguir trabalhar no corp ou para se identificar com o corp de alguma forma. Então a Mel traz um pouco disso, porque eu também enxergo a Mel nesse lugar. Uma pessoa que gosta muito e acredita muito na cultura nacional, que traz um pouco dessa chancela para dentro da companhia, mesmo a gente entregando resultados que a companhia espera. Então, a gente ter essa camada do propósito dentro de uma empresa e trabalhar numa empresa que busca isso, fez com que fizesse muito sentido eu sair do iFood, que me desenvolvia muito, para eu entrar num lugar onde eu pudesse ser agente de mudança junto com ela. Então, a gente faz coisas muito legais para a empresa, de forma geral, mas a gente tem projetos incríveis rodando, ou que já rodaram, dentro da Elo, que eu tenho muito orgulho deles. Quais são os projetos que estão rodando dentro da Elo hoje? A gente tem um projeto com o Miguel, né? O Miguel é vou colocar o Miguelzinho Cavaco, como embaixador da Elo. Achei tão bonito isso, porque marcas fazem isso com atletas. A Nike fez isso muito, né? Sim, é tradicional o mundo do esporte ser patrocinado por uma marca, né? A Mel trazer isso como uma oportunidade para um artista. E aí a gente trabalha com o Fit dos Sonhos, onde é um projeto de Rouanet, mas a gente viabilizar através de verba de Rouanet e verba de marketing, dar espaço para 10 miguéis, né? Assim, o que é esse projeto? É um projeto onde artistas que têm música autoral têm a oportunidade de gravar com um artista já renomado uma música autoral. Então, você que tem sua música, gravar com um grande artista renomado a sua música, e muito isso tem um legal. espaço de divulgação, assim, faz parte do processo criativo do Pretinho, da Gadu.
Por isso que eu sou do backstage, né? Eu não sou da exposição, mas estar perto desse coletivo de artistas que agrega para a cultura e que acreditam nisso, faz com que no final do dia tudo vale a pena, né? Assim, tudo bem, a gente entrega projetos que são mais de marca, mas trabalhar com crachá e ter espaço para se sentir sem crachá em alguns momentos é muito legal. Eu acompanho a Mel no Instagram, você também, e você vê que é uma executiva. Sim. Mas apaixonada por arte, né? Por cultura. Literatura, por cinema. Por cultura. Cara, ela tá sempre vendo uma exposição, uma peça, assistindo um filme, lendo um livro novo. E aí é legal esse perfil, né, de CMO que tá realmente conectada com cultura, né? Sim. E não é em qualquer lugar que a gente acha uma empresa financeira que tem uma CMO com esse perfil. Acredito que tende a ser cada vez mais, né? Enxergo isso em outras empresas. E eu tenho a sorte de trabalhar com uma. Você acredita que as marcas estão indo um pouco para esse lugar cada vez mais, né? Eu acho que elas são cobradas de reduzir o espaço entre o discurso e a ação. Eu acho que quando a gente olha um pouquinho de cases de Cannes, eu acho que esse ano em si eu acabei não olhando tanta coisa. Mas eu fiz um curso com o Marcus Hiller, que é um cara de branding, e ele trouxe os cases de Cannes. E muitos dos cases de Cannes de 2 anos atrás e do ano passado, eles são ações sociais. Eles são ações interessantes porque campanhas antigas eram um marketing muito… Olha que bonito. E agora se fala muito sobre propósito. Eu acho que tem uma que me marcou muito, eu não vou lembrar qual mas era uma campanha de comida para gato. E a campanha de comida para gato era um reflorestamento de coral aquático. Porque coral abriga peixes e gatos comem peixes. Então era uma campanha de comida para gato. Olha que legal. Mas eles olharam para um fundamento de identidade, né, de marca, se apropriaram de uma identidade ali, mas para trazer algo com propósito. Então, são sagacidades. O marketing é sedutor, né? Enfim, não sou leiga onde eu trabalho e nem lúdica o suficiente para achar que não tem uma parte complexa dentro do marketing. Mas trabalhar com propósito, no final das contas… E é business também, né? Business. Ninguém está dizendo que a marca Exato. quer virar uma ONG, né? Não é um projeto social, Sim. mas ele tem capacidade de impacto na sociedade. E isso é muito legal. E de valor de marca ao mesmo tempo. Né? Exato. Esse é o ponto do propósito onde faz sentido estar sentada na cadeira que eu tô. E esse equilíbrio não é fácil de achar, né? Às vezes a gente chora em casa, porque a gente não concorda com tudo. Mas no final das contas… Normal também, né? Normal. Né? Somos humanos, lidamos com diferenças de comportamento o tempo todo. Temos fraquezas, tem dia que eu não tô bem, tem dia que o meu time não tá bem. Tem dia que eu tô girando vários pratinhos, tem dia que eu deixo 3 cair. Não é sobre Como ser uma super prato mulher. Cai? Meu pai, minha mãe. Sentar pra conversar. Eu falo muito com eles no vídeo, assim, vamos abrir as dores aqui um pouco e ter um espaço pra eu me perdoar, pra eu aceitar que eu não sou perfeita. E quando alguém da tua equipe quebra um pratinho? Aí a gente senta pra conversar, pra ela se perdoar também, ou pra ele se perdoar também. Mas a gente sempre… O que eu provoco muito é assim, a gente sempre tem que sair com um aprendizado. Do erro, né? Não vou chamar do erro, mas da dificuldade, do desafio. Assim, o que você aprendeu aqui? Trabalhar com entretenimento, que é a área… Né, eu cuido de 2 áreas dentro do marketing, mas uma delas é muito pautada em entretenimento, é imprevisto. Trabalhar com patrocínio, com projeto, com o offline, é imprevisto. A gente vai voltar para casa às vezes frustrado, porque a ativação não deu certo. Assim, tem vários cases que deram erros, assim, foram complexos, assim. No iFood, super. Na Elo já tem uns outros, assim. Já apaga muito incêndio, mas entrega o que a gente puder fazer de melhor. Vocês fizeram com a Tardezinha, né? Foi antes de eu chegar. Foi antes de você chegar. Foi antes né? de eu chegar. Foi gigante, uma Tardezinha enorme, né? Foi antes de eu chegar. Quais são as ativações que você participou, assim? Das que você acha que deram super certo, que você tem um baita orgulho? Eu acho que aqui na Elo são projetos, não são ativações. Porque a Elo não tem um perfil como grandes indústrias de blindar muito invisibilidade, né? A Elo tem benefícios para quem tem cartão. E a gente foca muito nisso, em trazer benefícios para o B2C. Então a gente tem muito desconto de ingresso em vários entretenimentos. A gente abriu para gastronomia, a gente abriu para moda. Eu vi ação com a Sasha, né? Ação com a Sasha. Então a Elo é focada… no benefício. No benefício, porque isso é o que a gente tem de melhor para oferecer. É muito importante. Soluções, né? Então tem área de antifraude, tem vários produtos também que são relevantes. Tem multibenefícios, que são… Enfim…
tem várias frentes de atuação na empresa, não só dentro do marketing, quando a gente fala sobre benefícios assim, mas tem o time de produto, tem muita coisa mesmo que roda. Eu acho que cases PR instante, assim, sei lá, do iFood a gente fez show de drone. Recentemente eu já não era mais do time, mas fizeram a cara da Fernanda Torres no Farol. Assim, isso é um case, né? Isso a gente chama de PR instante, é quando você solta uma coisa que chama muita atenção. Para mim, o FIT é um PR instante. É um projeto de lei que a gente aportou, mas é um case. E desafiador pra caramba, né? Super. É um ano de projeto, né? Não teve como eu não ficar dedicada a ele. Eu participei com vocês 2, 3 meses e, cara, vocês já estavam trabalhando naquilo há um tempão, né? Sim, eu entrei na negociação do FIT em fevereiro do ano passado e a gente finalizou o projeto agora em maio. Você precisa ver o olhar das pessoas sentadas aqui. Os entrevistados? Quando falavam sobre isso, a emoção deles chegando. Cara, eu fico até emocionado da hora que eles chegam, todos falaram a mesma coisa. Quando a gente chegou no estúdio, e aí sempre falam, foram diferentes estúdios, né? Sim. E tava foram todo várias mundo cidades, lá, né? E, cara, a gente sendo tratado como artista reconhecido, né? Sim. Porque o artista, por uma parte grande da carreira, ele não é visto, ninguém tá vendo ele não se sente artista. E eles falando isso, cara, a gente chegou e tinha um estúdio, uma produção, e todas as pessoas preocupadas com a gente, querendo que aquilo fosse bom, e os convidados sendo generosos com os seus feats, e a Maria com o Pretinho. Cara, é um negócio que eles não vão esquecer, independente do impacto que isso vai causar. A experiência daquele dia para todos eles foi inesquecível, Sim. né? E tem o tal do telefonema, que vocês fingiam que iam ter uma entrevista e na verdade iam dar a notícia, né? Sim. Todos falaram que, tipo, cara, eu tava ali, de repente falaram, não, você já tá, e eles, Sim. Muito legal ver isso acontecer, né? Sim, participar disso foi um presente pra mim. É um projeto que veio com o proponente e com o Pretinho e com a Gadu, mas pra mim foi... Assim, a Mel também participou criativamente desse projeto de forma muito eficiente. Mas pra mim foi um presente. Eu participei das gravações, né? Eu fui pra... Você frequentou esse... Eu fui pra Amazônia, né? Eu conheci a Dona Onete, que pra mim foi um presente. Eu participei da gravação com o Péricles. Então eu pude estar em alguns lugares, em alguns momentos, e trocar muito com eles, assim. No final das contas, é o que pra mim faz valer a pena. Eu gosto muito da área que eu atuo, assim. Acho que o marketing é um ambiente relevante para mim dentro da indústria, onde eu me identifico. Para onde você acha que... A gente tá vendo, se fala muito de geração Z, né? Para onde você acha que tá indo o branding? Eu acho que eu nunca pensei com profundidade sobre isso, assim. Acho que a gente tem uma... Porque a gente teve uma queda da questão da inclusão na questão do marketing pós-Trump, né? Sim. Tenho ouvido muitas pessoas que têm por festivais e artistas que tinham patrocínios falando, cara, coisa da inclusão, tá estranho. Sim. As marcas deram um passo para trás. E a gente tá vendo um mundo meio esquisito, né? Meio difícil de prever. Por isso que eu te pergunto, para onde você acha que as marcas vão? Porque até antes dessa eleição, a gente vê as marcas muito ativas nesse lugar, né? De inclusão mesmo, de querer dar voz. Você acha que a gente vai ter um retrocesso nesse sentido? Eu não sei se é com relação a patrocínio. Eu acho que as marcas estão repensando os investimentos que fazem. Eu acho que não é só sobre se associar ou não. É se tem pulmão mesmo para investir em algumas na ponta coisas. De lá tem um acionista, é complexo, né? Eu acho que a parte política... Patrocínios por relacionamento, eles são mais eficientes por um olhar da companhia como um todo. Patrocínio para o B2C é o encantamento. Construir branding é muito difícil. Construir marca é muito complexo. Existem cases e cases, mas aí quando a gente fala Coca-Cola, é uma marca que tem zilhões de anos, sei lá quantos anos a Coca-Cola tem. Tem mais de 50 anos a Coca-Cola, se não me engano. Então não é tão fácil construir marca. Mas eu acho que com a velocidade da informação hoje, tá mais desafiador conseguir gerar memória. Sim, né? Porque não é uma memória contínua. Hoje eu tenho dificuldade de usar a TV, seja para ver um filme, seja assim, a TV virou um asset para mim que, tipo, hoje eu prefiro cozinhar, eu prefiro ler, acabou sendo uma forma minha de eu conseguir me conectar um pouco mais comigo. Você sabe que lá em casa, minha mulher acabou de chegar, a gente no sábado passado, domingo, porque era feriado na segunda, então minha enteada não tinha aula. A gente resolveu ver o filme do Ney. Gostou? E aí a gente parou. Na verdade, eu tava trabalhando, cheguei do meio pro fim.
Mas, cara, já no momento que ele descobre que o namorado tava com HIV, né? Aqui já é meio... e eu admiro muito o Ney, assim. Aí, cara, aquele negócio. Aí quando acabou, eu falei, vamos ver o do Cazuza? Porque a minha enteada não tinha visto. E Cazuza... Já engancha. Aí a gente combinou, cara, vamos parar todo sábado pra ver um filme? Porque, cara, é isso, é tão difícil ligar a TV hoje e se concentrar nela. E se a gente tá tendo essa dificuldade de se concentrar nela, como que as marcas criam memória através dela? Se tá todo mundo meio... Porque tá todo mundo assim, né? Sim. Ninguém mais fica igual como a gente ficava quando era novinho, olhando pra TV e não tinha outra distração, né? Sim. Como que é lidar com esse desafio quando usa esse veículo? Eu acho que aí não chega tanto em mim, né? Aí é o time de branding. Aí a gente brinca aqui, né? Cada um tem o seu desafio dentro da companhia. Mas é complexo, tem que ser vídeos encantadores, tem que trabalhar com encantamento, né? Não podem ser muito longos, porque hoje a gente fala muito mais em short videos. Exato, né? A atenção cada vez mais... Mas eu não sei se a gente passa a melhor... Não tô nem falando da Elo, tô falando das mídias em geral. Se a gente passa a melhor forma de comunicação, se a gente está se conectando de forma legítima. Não sei nem se é essa a necessidade, assim. Acho que eu moro muito perto do parque. Eu vou pro parque 3, 4 vezes por semana. Você falou que esporte nesse rolê inteiro aqui faz parte da tua vida, Faz parte da minha vida. Eu procuro ficar fora de telas, assim, a maior parte do tempo que eu puder. Então eu cozinho, eu escuto música, eu gosto do silêncio, então vou pro parque ler. Ou vou correr, ou vou fazer alguma coisa. Gosto de viajar muito, então saio bastante de São Paulo. Eu dou uma quebrada legal na rotina. E lá na Elo dá pra trabalhar eventualmente de casa? Dá, a gente vai pra empresa 2 vezes por semana. Ah, legal. Então dá pra ter essa mobilidade, né? E São Paulo tem muita coisa no entorno, né? Tem. O turismo de São Paulo ele é mais noturno, mas a gente fiz um desafio assim com o André, 2 vezes por mês a gente vai achar uma coisa que não paga, muito legal pra fazer em São Paulo que a gente ainda não fez. Que não paga? Então, sei lá, vamos ver o pôr do sol na Praça do Pôr do Sol. Legal. Que não paga para entrar. Sim, né? Que não tem várias feiras de produtos artesanais locais. Recentemente a gente foi na Mistura Criativa, tem a Rosenbaum, que é o André é arquiteto como eu, então a gente vai ver coisas, enfim, estudar com os olhos. Isso era um termo da faculdade. Arquiteto estuda com os olhos. Né? Eu estudo com os olhos. E você ainda tem tempo para bolar um livro? Eu não sei se é tempo. Eu acho que eu comecei a escrever para perdoar dentro de mim uma situação que a minha mãe viveu com a minha avó. No meio da escrita eu entendi que o perdão é pessoal, o perdão não é aceitação. E isso é a minha compreensão. E você falou que a sua mãe perdoou de fato, genuinamente a sua avó. Eu acho que ela aceitou e perdoou. E acho que ela buscou ao longo de uma vida não sentir que ela não tinha a chance de ter sido amada pela própria mãe, assim. E eu assisti minha mãe cuidar da minha avó durante o fim da vida dela, que foi longo. Mexeu comigo e com meu irmão, né? Então, acho que virou um desabafo. Acabei estudando roteiro e cinema no meio dessa bagunça aí lá em 2016. Comecei a escrever esse livro em 2016, eu não sabia que era um livro. Já tinha o tema na cabeça sobre perdão? Já tinha a necessidade de expurgar coisas que eu sentia, porque eu estava me cobrando de perdoar, mas eu não estava conseguindo. Você também foi atrás dessa busca do perdão? Eu não sabia que eu estava indo buscar isso, mas eu fui escrevendo e acho que acabou sendo um processo de entendimento. Acho que a moral da história para mim é que o perdão é pessoal, mas o perdão não é aceitação. O perdão é quando a gente tira da gente. Então eu acabei escrevendo mais nesse sentido. Na época eu fiz parte de um coletivo de cinema. E aí na turma do coletivo, né, eu falei, eu queria fazer uma série com 4 capítulos, 4 histórias, 4 mulheres e depois entrelaçar. Foi um dos motivos também que a Globo fez um pouco de parte da minha vida. Eu falei, putz, legal, o roteiro é isso. Então me incentivou a escrever um pouco e procurar o coletivo. Isso foi uma daquelas oficinas internas lá da Globo? Não, mas o fato de fazer 7, ler muito roteiro, fez com que eu quisesse estudar roteiro, porque eu entendi mais ou menos como era uma montagem de roteiro, como era uma gravação, tipo de câmera, enfim. Fiquei lá curiosa com algumas coisas, falei, vou estudar cinema. E aí conheci um coletivo de cinema, fiz 2 curta-metragens com eles. Acabei conhecendo as pessoas de produtora de TV. E aí fui fazer projetos de TV depois. Menina, você é muito não para nunca. Eu sou curiosa. Eu sou um pouco atrevida e curiosa, assim. Se eu tenho o que entregar e eu acho que vai fazer bem a troca, eu geralmente vou tentar. E o livro tá no processo. E o livro tá no processo. É que ele ficou mais possível. Ele tomou mais força o ano passado, porque eu já tinha contado essa história para poucos amigos.
Uma amiga foi impactada por uma escritora que mora no Canadá. E eu bati um papo com ela e contei a história. E ela falou, eu vou fazer sua mentoria para você escrever. Eu tô me formando como mentora de escrita. Eu posso recomendar uma pessoa para você porque eu fui procurá-la. Aí eu falei, eu quero fazer com você. Porque enquanto você se desenvolve, eu me desenvolvo também. Eu não quero que alguém traga 3 formas para você escrever um livro. E aí eu acabei fazendo esse projeto com ela e saíram mais ou menos 130 páginas. E vocês reestruturaram juntas um pouco do que já tinha? Eu acho que eu fiz a pausa e aí eu não me cobro dele, né? Eu não sei se um dia eu vou publicá-lo. Ele é um artigo muito particular, assim. Acho que hoje, talvez sim, pelos estímulos e pelas trocas que eu fiz com pessoas. Eu tô terminando ele para voltar e recomeçar e reestruturar. Porque em um ano e meio depois eu sou uma pessoa diferente no formato de escrita. Eu comecei a escrever de uma forma mais imatura, explicando muita coisa. E terminei o livro deixando a interpretação a partir do sentimento de cada um. E aí é muito interessante, porque o último dia que eu fiz o papo com a Bel, eu fui escrevendo, e aí eu já tava com uma carga emocional muito grande, eu tava chorando bastante. E o meu namorado chegou, ele tocou a campainha. Então eu parei de escrever, e aí o final da frase é assim, Bel, parei aqui. E aí eu não terminei de escrever. E aí eu entrei com ela para conversar no dia seguinte, e ela brincou comigo, ela falou, Jade, eu já tava mordendo a tela. Eu já tava lendo, e aí ela leu, Bel, eu parei aqui, ela, não, parou aonde? Então e aí ela brincou comigo, ela falou, vamos soltar o seu livro na Flip do ano que vem. Então ela entendeu, você teve a confiança de que aquilo tinha… Ela falou, Jade, a gente tem que fazer. Ela falou, já tenho recomendação de uma editora, a gente tem que fazer acontecer. Faça acontecer. Não é uma ambição, mas é um desejo genuíno. Assim, se tiver oportunidade, se fizer sentido no ano que vem, aí não precisa ser Flip, aí vem pra mim, eu falei pra ela, né, você tá brincando? Ela falou, eu não tô brincando. Ela falou, eu leio muito, a gente faz sentido colocar esse livro pra rodar. A questão do perdão, né? Eu tive uma madrasta, assim, que a gente teve uma relação muito ruim, né? Muito ruim, mas muito ruim mesmo, assim. E tempo não volta, né? Então, coisas que aconteceram de tempos que eu perdi em relação à relação com meu pai. E quando ela morreu, eu tava na missa de 7º dia, acho que era isso. E aí minha mulher tava do meu lado, eu chorando, e ela me cutucou, né? Falou, por que você tá chorando, né? Eu falei, cara, porque… Porra, não consegui resolver isso em vida. E agora não tem chance de resolver isso em vida. Não tá… E é quase uma sensação de uma certa incompetência humana, sentimental, sei lá o que for. De, cara, por que eu não consegui? Porque é inexplicável. Um pouco de culpa por não ter tentado mais? Eu acho que não é nem a questão, porque eu acho que se tentou. Eu acho que o lado de lá também se tentou. Mas que há 2 pessoas que vieram pro universo pra, sei lá, talvez disputar o amor de alguém. E que realmente não tinham afinidade nenhuma e que uma incomodava muito a outra. Não, essas coisas não se explicam, né? Sim. Pode ser algo espiritual, vai saber. E ela foi embora muito mais cedo. E acho que foi uma coisa de uma incapacidade, assim, de falar por que essa pessoa me odiou tanto. Sim. Por que eu odiei tanto e por que a gente nunca conseguiu, se na verdade a questão era uma pessoa que os 2 amavam, né? Sim. Que é um pai, que foi um marido maravilhoso pra ela, foi um pai maravilhoso pra mim. Mas aí você falou de perdão, minha mãe também tem uma questão assim. É um assunto lindo, acho que vai pegar no coração de muita gente, né? Eu acho que no final, pelo menos foi isso que a Bel provocou em mim, né? Ela falou, é uma história que conta a minha história, né? Eu sou a narradora do livro. Eu conto a história da minha mãe, da minha avó de sangue e da minha avó de criação. E aí essa eu não vou te contar, um dia você vai ler o meu livro. Porque eu comecei a escrever o livro e aí minha avó de criação faleceu. Então a história tem… Eu parei o livro porque ele parou de fazer sentido, né? Era uma história sobre perdão, mas na verdade era uma história sobre amor. Porque na verdade a protagonista do livro não sou nem eu, nem minha mãe, nem a minha avó de sangue. É essa mulher que ficou com a gente 54 anos. Então tem o livro tem 2 finais, né? Tem uma carta ao leitor no final, ele tem algumas coisas interessantes ali que eu tô provocando. Porque eu acho que ele pode trazer identidade com momentos de vida diverso a partir de 4 óticas, né? Porque são 4 óticas de quatro mulheres. Às vezes eu repito a mesma história pela ótica da minha mãe e pela minha ótica. A minha com 4 anos e a minha mãe com 33. Pela ótica dela, por eu ter sentado com a minha mãe para entender aquela história, o que aconteceu naquele contexto pela ótica dela. Então tá interessante o processo de escrita. Eu tive um bloqueio há 3 meses mais ou menos criativo e eu não encostei nele. Ele tá
on-holding, assim. Talvez eu esteja apegada porque eu tenho que escrever mais 2, 3 páginas para terminar de contar a história inteira para depois voltar para revisar. Nossa, é um processo, né? Revisar. Mas se eu tivesse escrito ele há 2, 3 anos atrás, ele seria outro livro. E talvez se eu terminar agora, ele vai ser diferente do livro que seria se eu terminar ele daqui a 6 meses. E se você der uma pausa e para voltar daqui a 2 anos, será outro livro Outro também, livro, né? porque ele vem talvez com a minha jornada, né? E aí é um presente para mim. Então ele é um... Não sei se é um diário, porque tem muito contexto da vida de muitas pessoas ali, da minha família principalmente. Falando nesse retorno, né? Se você pudesse voltar pra gente fechar nosso papo aqui nessa menina. Você falou que você é silêncio e música, né? Achei isso interessante. Isso vem do teu pai, da tua mãe ou da tua casa? Eu acho que eu tenho... Eu sou... motivada, né, a sair, a estar com pessoas. Eu acho que o movimento e... Eu fico bem no volume de coisas. Mas eu também fico muito bem no silêncio. Então, por exemplo, eu não tenho o hábito de escutar música para trabalhar. Não me faz bem. Eu preciso do silêncio absoluto para concentração. E às vezes eu fico 2 semanas sem escutar música. E às vezes eu fico 2 semanas escutando música o tempo inteiro. E às vezes eu vou em um monte de show. E às vezes eu não vou em nenhum. Então, eu acho que eu sou muito... Eu acho que eu exijo pouco de mim, assim. Eu acho que isso a vida acabou trazendo para mim, assim. Cada um faz o que dá. Na minha família, né? A gente se cobra muito pouco, eu me cobro pouco. Eu gosto de viver na calmaria e eu gosto de viver no volume. Às vezes mais na calmaria, às vezes no volume. Eu acho que eu não exijo de mim, acho que eu me aceitei. Acho que isso foi a coisa mais importante que aconteceu nos últimos anos. Você falou da nota 6, eu achei bem interessante. A eterna nota 6. Você é muito boa em muitas coisas, mas não é especialista em nenhuma delas, né? Eu não sou especialista em nada, mas sou bem generalista, assim. O que você diria pra Jade novinha? Um conselho, se você pudesse voltar nela novinha, ela não fica com medo do trajeto. É a parte mais legal. É isso? Fica com as pessoas. Obrigado, viu? Obrigado a você. Por tudo, pelo carinho comigo, com a gente aqui, o Pretinho e Renato, que a gente no fim das contas é uma turma. Maravilhoso. Pela parceria. Fiquei orgulhoso de estar com vocês nessa história bonita. Obrigada. Viu? Fico feliz que tenha sido interessante pra você. Foi bom pro canal e foi bom pras pessoas que vieram aqui, né? Estimulou outros artistas, todo mundo perguntando se vai ter o 2. Espero que tenha, espero que isso siga. E conta com a gente, viu? Obrigada por ter me chamado. Foi muito gostoso, Adorei. foi leve. E aí, Pretinho, o que você... Ela é a Jade, tá vendo? Porque ele tava no grupo lá de trabalho também, né? É mesmo? O Pretinho é que... Cara, eu não existo sem a minha mulher num lugar... Porque é foda, cara. A gente é uma familhinha. É uma familhinha, né? A parte de casa, a parte do trabalho. A gente aqui meio... Se tirar meio que... Sim. Perde um alicerce. Você é louco, bicho. Eu aprendi muita coisa. O Pretinho tem um pouco o que você falou, ele é curioso, cara. Hoje, a questão foi nem sobre a curiosidade, foi que a gente chega num momento que ela falou uma parada que eu achei interessante, eu aprendi, tô levando pra mim. Que a gente chega num patamar, a gente tem que aprender a arriscar pra poder mudar às vezes. Não sei se é o caminho, mas a gente tem que arriscar. Uma coisa que eu parei de fazer foi de arriscar. Você deu um insert aí, achei bem interessante. Tô levando pra mim. Tu tem 7 funções, né? Eu não tenho isso tudo não, mas tô levando pra mim. Muito obrigado, Jade. Deu aulas e palestras. Aí, família, vejo vocês no próximo episódio, hein? Aprenda uma coisa com a mulher, que ela é sinistra, hein? Fui!